E o negócio complicou, tá? Fortaleza entrou em campo contra a equipe do Red Bull Bragantino, jogo já válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Fortaleza hoje tem 35 partidas disputadas, porque Fortaleza tem um jogo a menos, tá? Fortaleza se igualou ao número de jogos do Vasco da Gama. No domingo, Fortaleza acabou não entrando em campo no jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro no sábado estava enfrentando o Lanús pela final da Copa Conmebol Sul-Americana. Ou seja, o Fortaleza ele venceu o Red Bull Bragantino jogando fora de casa e foi a 37, e ainda tem um jogo contra o Atlético Mineiro em casa, na Arena Castelão, podendo ganhar essa partida. E esse jogo, inclusive, vai acontecer agora nesse próximo domingo. Então, olha a situação que o Vasco, ao meu ver, está se metendo. Próxima rodada será definidora. Fortaleza e Atlético na Arena MRV, na Arena Castelão. Fortaleza, ao meu ver, tem grande chance de vencer indo a 40. Santos e Sport na Vila. Acho que o Santos vence. Vai a 41. Não estou falando nenhum resultado absurdo. Teremos Vitória e Mirassol no Barradão. É um jogo talvez muito difícil, mas não é nenhuma loucura pensar numa vitória do Vitória. Caso vença, vai a 42. E ainda temos Fortaleza, aliás, Ceará e Cruzeiro dentro da Arena Castelão. Aqui é torcer mais do que nunca por uma vitória do Cruzeiro, e eu acho que pelo menos essa vitória do Cruzeiro vai acontecer. Olha a situação que o Vasco da Gama pode estar se metendo. Se o Vasco da Gama ele não vencer o Internacional, nem empatar, ou seja, se ele for derrotado, dependendo dos resultados, se o Ceará vence, ele ultrapassa o Vasco. Se o Internacional vence o Vasco na sexta, ele ultrapassa o Vasco da Gama. O Vitória, vencendo, ele não ultrapassa, mas fica com o mesmo número de pontos do Vasco. O Santos, vencendo, ele vai a 41 e fica a 1 ponto do Vasco. E o Fortaleza, vencendo, ele vai a 40 e fica a 2 pontos do Vasco. Ou seja, no pior cenário possível, com o Vasco perdendo e os adversários que estão abaixo do Vasco ganhando, o Vasco ele pode terminar essa rodada na 15ª colocação, a 2 pontos do Z4, tendo o jogo contra Mirassol e contra Atlético Mineiro em Minas. O Vasco ele pode se meter numa situação complicadíssima, faltando pouquíssimas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. É pressão total para o Vasco da Gama, é esperar mais do que nunca que esse elenco dê uma resposta amanhã. É questão de obrigação o Vasco da Gama dar uma resposta para o seu torcedor e abrir alguns pontinhos de distância de C4. O Vasco hoje está a 5 do Santos, que é o 17º colocado, e pode, né? Eu acho que o Santos vence, mas poderá abrir aí uma distância bem legal caso vença o Internacional, vai a 45, dá uma aliviada e é buscar um empate ou uma vitória contra o Mirassol ou contra o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. A grande pergunta que eu faço é, precisava chegar nessa situação? Sinceramente, precisava correr mais um ano risco de não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro? Eu acho isso tão patético, eu acho isso tão ridículo, ter que mais um ano a gente aqui, desse lado da imprensa, você, torcedor, ter que ficar sofrendo, né, com essa possibilidade. É muito longe do que realmente o Vasco da Gama ele tem que entregar a sua torcida. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Vencer ou vencer.